Estamos ao vivo. E aí? Como é que vocês estão? Tá caindo aqui. E aí, pessoal? Tudo certo? E aí? Tentando fazer de um jeito aqui que eu consiga ver vocês e ainda ler os comentários. Acho que assim não vai dar. Vou botar assim de lado. Estão me vendo bem? Tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos às nossas lives. Estamos fazendo uma sequência de lives para poder chegarmos até o dia do nosso evento, dia 21, 22 e 23, agora do mês de janeiro de 2025. Nós vamos fazer o evento Segredos da Restauração. Vocês que não estão sabendo ainda, agora estão cientes, né? Que vocês possam participar desse evento e começar o processo de restauração na vida de vocês, na vida do casamento de vocês, na vida pessoal de vocês. Bom, o meu intuito com essas lives, vocês vão estar vendo que eu estou olhando meio deslocado aqui, é porque a gente está emparelhando um negócio agora para ver se consegue uma qualidade de vídeo melhor e uma qualidade de áudio também melhor. Vocês estão me ouvindo legal? Estão me vendo legal? Tá tudo certo aí? Tá beleza? Eu só não vou conseguir ficar olhando pra carinha de vocês assim, mas tudo certo. Ficar olhando assim, ó, aqui, é aqui que a câmera tá. Bom, é o seguinte, meus caros, o que eu queria conversar assim com vocês, eu acho que é extremamente importante a gente falar sobre esse assunto como antecipação para a gente falar sobre os segredos da restauração, é a respeito da questão do diálogo. Vamos lá. Meus caros, o diálogo é provavelmente a ferramenta mais importante e necessária, tanto para a construção de um relacionamento, quanto para a reconstrução dele. É impossível nós conseguirmos fazer com que um relacionamento aconteça de fato sem essa entidade de diálogo. E é fácil a gente conseguir entender isto. O ser humano, ele é dotado de uma essência corporal e uma alma transcendente. A essência corporal a gente consegue descobri-la através dos sentidos mais básicos e limitados, né? Ou seja, através da coisa mais risível possível, é através da visão, é através daquilo que eu toco no paciente, no meu cônjuge, no meu namorado, na minha namorada, no meu marido. É fácil entender a entidade corpo. Agora, o corpo ele tem uma limitação muito grande, né? Ou seja, não demora muito para você descobrir basicamente todo o corpo do outro. O que realmente dá a essência do relacionamento é o que está por dentro, né? Ou seja, é a alma que transcende do outro. E quando a gente está olhando para essa questão da alma, se no corpo eu preciso de uma visão para eu conhecer o corpo, eu preciso do tato para eu palpar este corpo, eu preciso talvez da audição para eu poder ouvir, entender como é que é esse tom de voz, etc. Para eu conhecer a entidade alma do outro, eu preciso substancialmente do diálogo. Sem o diálogo é impossível conhecer quem é de fato, o que está por dentro, o que está detrás daquele corpo, né? O que está por dentro daquela carne ali. Como eu faço para descobrir o que está ali por dentro? É exatamente através do diálogo. Então, o diálogo, diálogos, dia significa através de, logos significa verbo. Ou seja, é através do verbo. Mas logos não é somente verbo. Logos também é essência. Logos também é através, ou seja, através da essência do outro, através desse verbo com V maiúsculo que é o próprio Cristo. É através disto que eu vou conseguir encontrar quem de fato está na minha frente. E aqui eu queria que vocês entendessem uma coisa. O nosso diálogo, ele não é necessariamente sempre... como é que eu vou explicar isso aqui para vocês de uma forma mais clara possível? O nosso diálogo, ele não é sempre claro e sincero. Vocês vão concordar comigo? Quantos de vocês, numa conversa, a depender de com quem vocês estão falando, vocês vão modificar o seu jeito de falar? Vocês vão guardar uma ou outra palavra? Vocês vão pensar e racionalizar aquela questão? Sim ou não? Quantos de vocês, sei lá, imagina que você é confrontado com um juiz. Você tem que dar depoimento num caso. Não sei se já passaram por essa experiência, vocês tiveram que servir de testemunha, por exemplo, num caso específico lá. Caramba, você fica numa tensão danada, você fala, oh, nossa, eu não posso usar qualquer palavreado, não posso colocar qualquer palavra aqui, eu preciso tomar cuidado com a forma com que eu vou falar. Você vai falar com o seu filho, você vai usar palavras um pouco mais simples, você vai tentar usar uma infantilidade. Presta atenção, sabe o que é isso que você está fazendo? Você está usando a sua razão para o diálogo. Agora, e quando você está conversando com alguém que você já tem muita intimidade? A chance de você racionalizar, ela vai diminuindo. Consegue perceber isto ou não? Essa é a primeira
primeira coisa, eu queria que vocês examinassem vocês. Percebe que quando a gente está dialogando com alguém que a gente já tem alguma intimidade, que a gente já está há anos junto, a gente vai diminuindo essa racionalidade. É como se o diálogo ele fluísse melhor. Qual que é o problema disso? O problema disso é que quando você está diante de uma pessoa que você já conhece há algum tempo, mas associado a isso você é colocado num estado de insegurança, você é colocado num estado de instabilidade, ou seja, mesmo que você conheça aquela pessoa há algum tempo, você não sabe exatamente o que esperar daquela pessoa, agora você está num lusco-fusco, num claro escuro, numa penumbra entre eu tenho intimidade para falar, então eu não racionalizo a questão, mas ao mesmo tempo eu estou magoado ou chateado ou irritado com o outro ou me sentindo afrontado pelo outro, então eu vou tentar de alguma maneira simplesmente me defender. O que vai sair deste diálogo? Bom, vai sair um diálogo afetado, vai sair um diálogo egocêntrico, vai sair um diálogo que você não mede as palavras, você não mede o tom de voz, você não mede a forma com que você está conversando. Entenda, quando várias e várias vezes eu já falei aqui no Instagram, nas redes sociais, em aulas ministradas, etc., eu falo, vocês precisam entender que a pessoa madura é aquela que ela é intencional o tempo todo. Significa que, Jorge, então eu tenho que ficar cheio de pisando em ovos, cheio de tato quando eu for falar com o meu marido ou com a minha esposa todas as vezes. Minha cara, entenda isto. Isto é exatamente o que define uma pessoa madura. O ser humano maduro é aquele que ele é intencional todas as vezes. Ele está sempre medindo e detalhando aquilo que ele precisa entregar. Você está entendendo? Então, assim, ele não simplesmente chega falando. Ele tenta examinar quais são as melhores palavras para se dizer, qual que é o melhor tom a se usar, quais são os melhores princípios para se colocar ali em voga, para que eu alcance aquele objetivo que é, não outra coisa, conhecer ao outro. E aqui é um desses pontos do diálogo em que eu gostaria de chegar. Primeiro passo, então, e agora eu já vou começar a metrar as coisas, vou começar a colocar tópicos para ficar fácil de vocês entenderem. O primeiro tópico é aprenderem a ser intencionais no diálogo, tá bom? Essa é a primeira coisa que eu queria pedir para vocês. Aprender a ser intencional no diálogo. Aprender a ser intencional é você medir o tom, é você entender o tema, é você medir as palavras, é você falar, caramba, eu preciso estar cheio de dedos. Tá, para quem gosta dessa falácia, pode colocar essa expressão. Se vai ajudá-los, pode colocar essa expressão. Eu vou ter que ir primeiro cheio de dedos? Sim, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que é importantíssimo na questão do diálogo. Quando eu vou colocar esse tema para jogo, eu preciso entender qual que é o objetivo desse diálogo. Na construção ou reconstrução de um relacionamento, o objetivo do diálogo não é convencer o outro. Vou repetir para vocês entenderem. Quando o objetivo é construir um relacionamento ou reconstruir um relacionamento, o objetivo do diálogo não é o convencimento. O objetivo do diálogo é o conhecimento do outro. Entenda, quando você vai falar com um filho, quando você vai falar com uma filha, em regra, o objetivo do diálogo é o convencimento. Sim ou não? Quando você vai conversar com o seu filho, você vai falar assim, filho, eu queria que você fizesse isso e isso, isso. Ele vai falar, por quê? O seu objetivo aqui não é conhecer o seu filho. O seu objetivo aqui é você ordenadamente convencê-lo do porquê que aquilo é importante e necessário. Agora, quando você está falando de um relacionamento homem e mulher, você está falando de um namoro, de um noivado, de um casamento, e sobretudo num casamento que está passando por uma crise, o que você precisa entender primeiro de tudo é que você não está ali para convencer o outro de coisa alguma. Você está entendendo ou não? Aqui é onde vários de vocês entram num processo de neurose que deixam vocês malucos. O processo de diálogo, o seu papel que está tentando reconstruir o seu casamento, ou o seu papel que está tentando construir um bom casamento, é basicamente conhecer quem está diante de você. Tá entendendo? Conhecer quem está diante de você. Esse é o primeiro passo. Não é possível você conseguir fazer coisa alguma sem antes conhecer quem está diante de você. E esse processo de conhecimento é um processo de pergunta. É um processo de tentar entender o outro. É um processo de escuta ativa. É um processo de fala doce, gentil e tentativa insistente e amorosa de tentar. Não, mas por que isso? Por que aconteceu assim? Não, mas isso aqui te chateia? Isso aqui te magoa? Como que você gostaria que fosse? É insistir no processo de tentar conhecer e saber quem é aquele que está diante de você. Se você tem essa mania de tentar entrar num diálogo para convencer o outro, entenda, você está tentando ser pai da sua esposa ou mãe do seu marido. Decoraram isto? Se você entra num diálogo e o seu papel no diálogo, se o seu objetivo com aquela conversa é
fatalmente tentar convencer o outro de alguma coisa, você está sendo pai do outro, mãe do outro. É isso que você está tentando fazer. Você não está tentando resolver a questão. Você está basicamente impelindo a sua vontade. Ainda que a sua vontade seja boa, não vai funcionar. Ainda que a sua vontade seja boa. Nem o próprio Deus conseguiu fazer isso com a humanidade. Vocês conseguem compreender a obviedade disso ou não? Nem o próprio Cristo conseguiu fazer isso com a humanidade. O Cristo só convenceu a humanidade a partir do ato do amor. Foi por meio da sua presença amorosa que ele convence, e não por meio do argumento impositivo. Cristo primeiro ama aqueles que o rejeitam para que depois eles possam, ouvindo a ele, cumprir aquilo que ele é chamado, que ele nos chama a fazer. Entendeu? Então assim, primeiro ponto agora. Lembra, a gente tá construindo algumas coisas. Ah, Jorge, meu relacionamento tá difícil, meu marido tá em casa e não quer nem olhar na minha cara. Calma, eu ainda vou chegar. Esse tema vai ser abordado em outra live, tá? Eu tô falando aqui para aquelas pessoas que ainda têm alguma comunicação com o marido, com a esposa. Eu tô falando para aquelas pessoas que ainda têm conversa, que o marido às vezes tá dentro de casa ou tá fora, mas tem uma conversa aberta ainda, vocês ainda estão conseguindo ter algum diálogo. Sabe por que senão vocês se embolam nos assuntos e aí vocês querem respostas? Calma, gente, uma coisa de cada vez. Tá? Então vamos lá. Para vocês que estão nesse processo de construção de um relacionamento ou de reconstrução de um relacionamento, o ponto 1 eu falei é aprenderem a ser intencionais. Esquece isso de, mas a gente tem que ser leve. Deixa eu te explicar uma coisa. Um ser humano adulto é um ser humano que dificilmente ele vai ter uma vida leve. Um ser humano adulto é alguém que está sempre sendo intencional e rigoroso com tudo aquilo que ele faz. Então, se ele vai trabalhar, ele não vai trabalhar de qualquer jeito. Se ele vai atender um paciente, ele não vai atender de qualquer jeito. Se ele vai criar alguma coisa como um artista, ele não vai criar de qualquer jeito. Ou seja, basicamente nada na nossa vida é feito de qualquer jeito. Como que a coisa mais importante que nós faremos, as 3 coisas mais importantes da nossa vida são a fé que a gente pratica, o casamento que nós teremos e o cuidado e a criação dos nossos filhos. Esses são os 3 pontos mais importantes da vida de qualquer ser humano. Os 3 mais relevantes são esses 3. Superam qualquer outros. Esses 3 pontos, a religião praticada, o casamento criado e a criação dos filhos, vocês precisam ser intencionais nessas coisas. Jorge, eu queria ser mais leve, eu não queria ficar me importando com essas coisas. Então você não entendeu o que é a vida adulta. Então você está tentando ser uma criança ainda. Criança, o que define uma criança é exatamente a falta de intencionalidade. Tanto é que a criança, quando erra, ela não erra exatamente porque ela queria ter errado. Ela queria, sei lá, por que ela comeu aquele doce? E ela desobedeceu o papai? É porque o doce é gostoso. Ela não tinha intenção de ser má ou boa ou qualquer coisa do tipo. A criança, o adolescente, ele ainda não é totalmente intencional. Você tá entendendo? Agora, o adulto, ele é intencional. Então esse é o primeiro tópico que eu coloquei aqui agora há pouco. Aprender a ser intencional. Medir palavra, medir o tom, achar o momento certo, saber como falar. Segunda coisa, seu papel não é convencer o outro. Seu papel é conhecer ao outro. Então é perguntar. É tentar entender. Mas por que isso tá assim? Por que você tá assado? Caramba, não tô entendendo. Às vezes o outro vai colocar o problema que ele tá vivenciando em cima das tuas costas. E se você não tiver paciência para ouvir calmamente e falar, não, tudo bem, eu tô entendendo. Me fala mais. Deixa eu entender melhor por que você tá fazendo isso, por que isso tá acontecendo, etc. Tá entendendo? Ou seja, isto também vai gerar um movimento de fazer com que o outro, pouco a pouco, vai ficando menos reativo. E aqui é o ponto onde eu queria chegar com vocês. Por quê? Presta atenção nisso aqui. Quanto menos o outro fica reativo, ou seja, menos o outro se sente confrontado, menos o outro se sente acuado, menos o outro se sente criticado, menos o outro se sente afrontado, menos ele vai ficar reativo. Menos reativo, ele vai responder menos com o estômago. Ele vai responder menos com o inconsciente. Ele vai responder de forma menos afetada, menos explosiva, menos... Ele vai responder de forma mais ponderada. Ele vai responder de forma mais racional. A gente volta para aquele comecinho da live. Ou seja, eu vou pensar para falar. Quando o seu marido percebe que você não está tentando criticá-lo, atacá-lo, etc., mas você está tentando entendê-lo e conhecê-lo, aí ele dá um passo para trás, respira fundo, e aí é onde o ego dele para de falar e a consciência dele volta a falar. Por que isso aqui é importante, meus caros? Porque é na consciência onde habita o Espírito Santo de Deus. É na consciência onde o Espírito se faz presente. É na consciência onde a realidade pesa. É na consciência onde as pessoas voltam a fazer aquilo que é o certo, ainda que seja difícil. Ninguém vai fazer o certo difícil se não for por um ato da consciência. Ninguém.
Absolutamente ninguém. Jorge, por que que uma mãe, estando exausta, estando quebrada no meio, estando cansada, por que que ela levanta de madrugada para dar mamar para aquele menino e ainda consegue sorrir para ele? Porque é um ato da consciência dela. Ela não está fazendo aquilo de forma afetada. Ela não está agindo por impulso. Ela não está sendo reativa. É a consciência que chama para ela e fala, você é a mãe, vai e faz. Entende o que eu estou falando? A consciência é aquilo que torna um ser humano uma pessoa de fato. Se nós formos nos deixar levar pelo nosso estômago, se nós nos formos deixar pelos nossos afetos, nós seremos como bichos. Nós seremos como animais. Tá entendendo? Então, Jorge, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, no fundo, eu preciso mudar a minha intencionalidade com o meu marido e mudar o objetivo da conversa, tudo isso para fazer com que ele entenda que eu não estou atacando ele. Jorge, eu tenho que mudar o meu tom de voz, aprender a ser menos grosseiro, menos rude, menos impositivo, aprender a deixar a coisa menos aguda para que a minha esposa não se sinta atacada, não se sinta confrontada e neste sentido ela vai ficar mais leve e aí estando mais leve ela vai racionalizar melhor a questão para não falar da boca para fora. Isso, meu caro. Você está começando a entender a questão. E a hora que ela parar de responder de forma afetada, impulsiva, reativa, a hora que ele parar de responder de forma afetada, reativa e impulsiva, vocês dois vão começar a conversar de verdade. A conversa de verdade, o diálogo verdadeiro, ele acontece nesse lugar, nesse espaço, nesse momento. Ou seja, nesse momento em que você escuta o outro te escuta, vocês vão pouco a pouco construindo um pensamento e essa construção desse pensamento vai gerando um ideal, que vai gerando um propósito, que vai gerando metas e aí vocês começam a construir ou a reconstruir um relacionamento. Entenderam isso ou não? Certo? Bom, essa é a primeira coisa que eu queria deixar. Eu falei pra vocês que eu ia fazer pequenas lives pra vocês. Eu vou voltar a fazer essas lives sempre aqui, tá bom? Com vocês. Pra que vocês vão entendendo pouco a pouco. Eu sei que vocês têm muitas perguntas. O que eu quero te pedir? Esteja aqui todos os dias às 1h15 da tarde. Esteja aqui todos os dias 1h15 da tarde. Eu vou fazer essas lives todos os dias às 1h15 da tarde para que vocês consigam pouco a pouco. Jorge, você não respondeu a minha pergunta. Tudo bem, eu ainda vou chegar lá. A minha ideia é conseguir achar o máximo de temas possíveis para poder ajudá-los. Talvez eu ainda não falei da sua situação hoje, mas eu vou falar dela. E sobretudo, dias 21, 22 e 23, você que está tentando restaurar o seu casamento. Sobretudo para você que está tentando recuperar o seu casamento, o seu noivado. Você que está tentando fazer a coisa certa. Você que errou. Ou erraram com você, você não consegue perdoar. Você que está vivenciando mentira, traição, divórcio, dias 21, 22 e 23. Eu te espero lá. O link tá na bio, clica lá e se inscreve, vai ser gratuito. Quem me conhece sabe que eu não sou vendedor de curso, tá bom? Eu realmente entrego as coisas pra vocês. Combinados? Um beijo no coração de vocês. Espero vocês amanhã às 1h15. Eu tenho um assunto importantíssimo pra falar com vocês amanhã. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau.